Olá, estamos começando mais uma edição do Jogo Político. O programa é uma parceria da TV O Povo com a TV Assembleia e a TV Fortaleza, aqui da Câmara Municipal. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Eumano de Freitas. Presidente do PT Municipal desde 2013 e nas eleições deste ano, candidato a vice-prefeito na chapa do partido, Eumano de Freitas é advogado formado pela Universidade Federal do Ceará. Filiado ao PT desde 1989, foi secretário de Educação e do Orçamento Participativo na gestão da ex-prefeita Luiziane Lins, entre os anos de 2009 e 2012. Foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2012, quando era pouco conhecido da população. Ainda assim, chegou ao segundo turno e recebeu quase 580 mil votos. Seja bem-vindo ao programa, deputado. Eu que agradeço, Vitor. Deputado, como a gente falou agora, em 2012 o senhor chegou a alcançar 580 mil votos. Em 2016, nestas eleições municipais, o PT teve uma queda brusca, né? A candidata Luiziane Lins chegou a pouco mais de 193 mil votos, a metade do segundo colocado que foi ao segundo turno. Enfim, o PT não chegou aí à outra etapa da disputa. A que o senhor atribui essa derrota tão forte do PT aqui em Fortaleza? Ídolo, primeiro nós temos uma conjuntura em que o PT e a esquerda foi derrotada no plano nacional. Nós temos que fazer um debate muito profundo entre nós, que somos de partidos de esquerda, quem é de movimento popular, de movimento social, que efetivamente nós sofremos uma derrota que tem a ver com um processo político já de alguns anos, e isso também se deu em Fortaleza. E, na verdade, em Fortaleza, nós até tivemos um resultado acima da média nacional. Em algumas capitais, o PT teve um percentual abaixo de 10%. Em Fortaleza, nós tiramos em torno de 15% dos votos, 197 mil votos. Eu creio que, em grande parte, pela força da liderança da nossa candidata, a companheira Luiziane, a quem o PT deve agradecer muito por nesse cenário de muita dificuldade do partido, de muito ataque, que tem a ver com ataques e tem a ver com erros que o PT praticou no último período também. E ela foi para a campanha, eu entendo numa lógica de cumprir uma missão partidária, e representou muito bem o PT. E eu diria que nós, se não formos ao segundo turno, nós somos um partido que tem quase 200 mil votos em Fortaleza. Eu não acho isso uma coisa que deva ser desconsiderada. Acho que é uma força importante na cidade, porque quais são as forças que tem em Fortaleza sozinha, 15% da cidade. Os outros candidatos tiveram em alianças. O candidato Wagner teve uma aliança do PMDB, do PSDB e do PR. Então ele tirou o dobro de nós com 3 forças juntas. Roberto Cláudio com 17 partidos juntos. Nós tiramos 200 mil votos, o PT sozinho. Então não é qualquer partido que sozinho tem a votação que o PT teve. Então acho que isso nós temos que valorizar, e evidentemente eu quero muito agradecer os fortalezenses que votaram na chapa Luiziane Eumano, que nós queremos muito honrar esse voto de confiança, apesar da crítica ao partido, dos erros que o nosso partido teve, esses companheiros confiarem em mim e especialmente na companheira Luiziane para representá-los na prefeitura. E penso que a causa dessa queda de votação, fundamentalmente, são 2. Primeiro, nós vivemos uma crise econômica no Brasil muito grande. Eu penso que o nosso povo hoje vive uma situação de uma desesperança, porque o que nós estamos vivendo no Brasil, o debate que nós estamos vivenciando no Brasil, não é um debate de que vai melhorar a escola, de que vai melhorar a saúde, de que o trabalhador vai ter mais direito. Todo o debate do novo governo, que é o governo Temer, é um debate de diminuir recursos da escola, diminuir recursos da saúde, o direito do trabalhador, vamos rediscutir, porque talvez tenha direito demais. Essa é a proposta de quem está no governo federal hoje. É evidente que isso gera uma desesperança no nosso povo. E o segundo é que, como se quer atacar o direito dos trabalhadores, é evidente que esses setores sabem que há alguns instrumentos no Brasil que vão resistir a esses ataques. Um deles é o PT. E o PT ajudou nisso quando cometeu seus erros. Eu diria que o nosso maior erro foi nós termos, digamos, passado a participar de um processo de financiamento empresarial de campanha, que levou o partido a ter campanhas muito grandes, milionárias. Virou mais um partido, se igualou. E eu diria que isso trouxe para o PT vícios da velha política, que infelizmente alguns companheiros nossos, isso representa um percentual muito pequeno que são os filiados do PT, mas não era qualquer filiado, eram alguns dirigentes do partido. E nós vamos ter que fazer um debate muito sério, nós vamos fazer um congresso do partido daqui a alguns meses, e nós precisamos dizer coisas muito sérias internamente, de erros que foram cometidos, de procedimento de um dirigente ser encontrado envolvido em corrupção e ele não ser expulso imediatamente.
ou não ser afastado imediatamente. Então nós temos que fazer uma discussão muito profunda internamente de recuperação dos valores que formaram o PT e ao mesmo tempo renovar o nosso programa. Porque se até meses atrás nós estávamos, digamos, construindo um país diferente, a conjuntura no Brasil mudou muito e rapidamente. Nós estamos diante de um governo que quer mexer na aposentadoria das pessoas, tirando seu direito, quer mexer, por exemplo, que um professor para se aposentar trabalhe 15 anos a mais, quer discutir se o trabalhador rural deve receber um salário mínimo ou não como aposentado, quer discutir a idade que as pessoas trabalhem tempo a mais para se aposentar, quer discutir as férias do trabalhador, o 13º do trabalhador, não para pagar mais, é sempre discutir para pagar menos. E evidentemente que isso tem que ser a nossa prioridade, porque esse é o direito da maioria do nosso povo. No caso do Ceará, portanto, nós temos um povo que 70% dele vive com até 2 salários mínimos. Então você tem hoje uma proposta no Congresso, que os senadores do Ceará, salvando o senador Zé Pimentel, votam numa emenda constitucional, assim como deputados federais, que congela o aumento do salário mínimo por muitos anos. Eu acho que isso tem que ser a nossa principal preocupação e é por aí que eu penso que nós temos que reerguer o PT, próximo do nosso povo, dos seus problemas, mas também fazendo uma autocrítica muito profunda. Candidato, o senhor citou entre os motivos para a derrota aqui em Fortaleza a crise econômica e o desgaste do PT envolvido em uma série de escândalos. O senhor considera também um fator negativo o fato de o governador Camilo Santana, no caso no primeiro turno, ter ficado neutro, não ter apoiado a candidatura de Luiziane Lins? Isso pode ter tido alguma influência negativa? Eu poderia dizer que se o governador Camilo tivesse participado da nossa campanha, talvez o resultado fosse melhor. Mas todos nós sabemos que o governador Camilo tinha também um apoio do prefeito Roberto Cláudio. E por muitas vezes, de maneira muito franca e sincera da parte dele, acho que é importante destacar, ele de maneira sincera, como é um costume dele, disse, olha, eu queria que o PT apoiasse o Roberto Cláudio. Então ele tinha, assim, um sentimento de apoio à candidatura do Roberto Cláudio. E acho que a postura dele no primeiro turno, a meu ver, foi, eu diria, satisfatória, porque ele poderia ter feito a campanha ostensiva do Roberto Cláudio e não o fez. Ele respeitou minimamente o diretório municipal de ter, eu diria assim, uma participação neutra ou muito discreta. Mas uma máquina estadual a favor da candidatura. Mas eu acho que não é isso que define a votação do nosso eleitor e nem é isso que explica porque nós não tiramos votos a mais. Eu acho que nós temos um partido que ficou muito isolado, o PT ficou sozinho, sem nenhuma aliança. Nós tivemos uma situação de ter um tempo de televisão que era menos da metade do tempo do candidato Wagner e do candidato Roberto Cláudio. Então eles tinham 3 minutos, 4 minutos, nós tínhamos menos de 1 minuto e meio. Isso pesa muito numa cidade que tem 1.600.000 eleitores. Você não consegue chegar na casa de todo mundo, mas a televisão chega. E você ter mais tempo para explicar o que você fez, o que você quer fazer, é uma vantagem enorme. Eu diria que teve mais isso e a nossa dificuldade estrutural financeira, que eu lamento, ao mesmo tempo acho muito bom. Nós fizemos uma campanha muito franciscana, mas nós fizemos uma campanha muito militante, com muita gente empolgada, animada, do PT que nós sempre acreditamos. Campanha modesta, mas uma campanha muito alegre, muito militante e propondo aquilo que nós achamos que é o melhor para a cidade. Cumprimos o nosso papel e respeitamos o voto do nosso povo, que diz que nesse momento o prefeito deve ser outra força política. Portanto, a nós cabe respeitar o povo, aprender com ele e poder continuar militando para trazer mais pessoas para o PT e fazer o debate que a campanha e a luta política continua. Candidato, falando ainda nas eleições aqui em Fortaleza, no segundo turno houve uma situação peculiar em que o PT acabou se dividindo, parte defendendo voto nulo, uma parte defendeu o voto em Roberto Cláudio, em oposição à candidatura de Capitão Wagner. O senhor, inclusive, deu a entender que votou em Roberto Cláudio nesse segundo turno. Passado esse processo, né, e acabando acontecendo essa união, existe a possibilidade de o PT ser base do segundo governo Roberto Cláudio, apoiar a segunda gestão Roberto Cláudio? Bom, primeiro, Ítalo, se eu dei alguma impressão que poderia votar no Roberto Cláudio, quem teve essa impressão teve a impressão errada. Eu disse muitas vezes que tinha muita dificuldade de votar nas duas candidaturas. A do Roberto Cláudio, porque eu fiz oposição por 4 anos. A do Wagner, porque era uma candidatura que, independente da pessoa dele, que eu tenho respeito, como tenho respeito pelas pessoas em geral, era uma candidatura daqueles que apoiam o governo Temer. Senador Tasso, senador Eunício, PMDB, PSDB, e evidentemente que eu, presidente do PT, e pela compreensão que eu tenho do que se quer fazer no Brasil, eu não quero ver dirigindo a cidade alguém que vai fortalecer o governo Temer. Então eu tinha muita dificuldade de votar em qualquer uma das duas candidaturas.
Sobre o fato do PT ser base ou não do governo Roberto Cláudio, eu tenho a impressão que a lógica que nós fizemos na campanha é de nós não sermos base do Roberto Cláudio. E eu quero dizer que no PT nós teremos uma grande colaboração para a cidade, porque da configuração que eu conheço hoje da Câmara, do que foi eleita, a Câmara é realmente eleita para 2017, se o PT não fizer oposição, ninguém vai fazer. Porque o PSOL não está na Câmara Municipal, não elegeu o seu vereador, o que eu lamento, porque são companheiros valorosos que eu acho que colaboram com o debate político na cidade. O PCdoB, que é um partido de esquerda, integra a base do governo Roberto Cláudio. Os outros partidos todos estão na base do governo e tem alguns outros que não têm o nosso perfil ideológico de esquerda fazendo oposição. Então eu acho que o PT deve manter uma posição de oposição ao Roberto Cláudio e ao mesmo tempo nós vamos entender de que no plano nacional o PT vai lutar contra o neoliberalismo do governo Temer, que é o ataque ao direito do povo pobre e do povo trabalhador. E ao lutar contra, provavelmente, pelos sinais que nós estamos tendo, pelo menos parte do PDT também vai estar contra, o PCdoB vai estar contra, o PSOL está contra. Então nós vamos dialogar com o PDT, com o PCdoB, com os movimentos sociais, naquilo que nós efetivamente estamos contra. Se isso vai avançar para a gente depois ter mais proximidade ou não, é o processo político que vai dizer. Eu sou da tese de que nós temos que fazer alianças pelo aquilo que a realidade da vida e nós que defendemos o interesse do povo mais pobre nos apresenta. Quem estiver conosco defendendo o direito do povo mais pobre, nós devemos estar juntos. Quem estiver contra, querendo tirar o direito do povo pobre, nós devemos manter distância e lutar contra. Deputada, a gente volta a comentar esse assunto daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Jogo Político. Até já. Olá, estamos de volta com o Jogo Político, hoje com o deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Fortaleza, Eumano de Freitas. Deputado, o senhor no bloco anterior defendeu que o PT não deve integrar a base do atual prefeito Roberto Cláudio reeleito. Existe alguma data em que o partido vai se reunir para discutir esse tema e para decidir se apoia ou não? E juntando a isso, já houve algum convite por parte do prefeito para dialogar com o PT aqui de Fortaleza? Não houve nenhum convite do prefeito Roberto Cláudio para essa discussão, nem do seu partido. Também não tive nenhuma conversa com o Roberto Cláudio durante o processo eleitoral. Nunca tivemos nenhum tipo de discussão. Eu tive discussão com o governador Camilo, nunca tive discussão com o prefeito Roberto Cláudio. Também não tive discussão com o candidato Wagner, né? Nós vamos ter um calendário. Nós estamos agora num processo do PT que nós vamos reformular todas as nossas direções, a direção nacional do PT, a direção estadual, as direções municipais, todas elas vão sofrer uma alteração. E eu vinha defendendo exatamente isso, que nós precisamos, nessa crise, mudar as direções do PT, ter cara nova, ter um programa novo, ter proposta nova, ter autocrítica e reconstruir o partido. Nesse processo de discussão que nós vamos realizar, até março do ano que vem, nós vamos, evidentemente, discutir o tema nacional, de como reconstruir o PT nesse cenário, mas vamos ter que discutir a situação de como construir o PT em Fortaleza. E a construção do PT em Fortaleza tem como um dos elementos importantes qual é a nossa posição diante do governo municipal. Eu vou defender no PT que a gente mantenha a oposição, sabendo que o PDT no plano nacional, e inclusive no plano estadual, eu sou deputado do PT, o governador é do PT, eu sou da base do governador Camilo e o PDT é da base do governador Camilo. Então, no plano estadual, nós também temos uma aliança. Agora, no plano municipal, em Fortaleza, como em alguns municípios, tem município que o PDT governa, não só Fortaleza, o PT é oposição. Tem municípios que não. Então, cada realidade é uma realidade que nós temos que discutir. O PT de Fortaleza tem uma autonomia e nós vamos discutir. Eu vou defender, por coerência, a meu ver, que o PT faça oposição e a nossa bancada na Câmara assim também faça. Mas é claro que no partido tem todo o direito de algum companheiro ou companheira fazer uma proposta diferente. O partido permitiria, por exemplo, que um nome do PT que apoia Roberto Cláudio fosse secretário? Isso teria algum impedimento? Não, se o PT decidir que é oposição, não tem como um filiado nosso integrar o secretariado do governo que nós façamos oposição. Não tem nenhuma coerência. Esse companheiro ou pede licença do partido, ou se afasta do partido, aí não tem que discutir com a situação concreta. Mas nós vamos ter que tomar a decisão, discutir. Nós estávamos esperando essa reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu essa semana. Agora vamos pegar as regras que saíram do Diretório Nacional para preparar o nosso processo municipal de debates e dentro desse debate a situação e a nossa posição frente a um novo governo do Roberto Cláudio. Deputado, a gente
acabou de sair de um processo eleitoral, mas já se fala também em 2018, né? Os bastidores fervilham, aqui no Ceará não seria diferente. E cogita-se uma possível saída do governador Camilo Santana do PSB. Do PT. Saída do PT e ida para o PSB, seria candidato ao Senado com o ex-governador Cid Gomes concorrendo mais uma vez ao governo do Estado e fortalecendo o projeto dos Ferreira Gomes, que inclusive tentam chegar à presidência da República. Até que ponto isso é boato ou verdade? Existe essa discussão dentro do governo, dentro da base, de uma possível saída do governador do PT? Dentro da base, com certeza não tem. Pode ter alguma discussão com o governador Camilo, que eu nunca participei. Posso dizer que as reuniões que eu estive com o governador Camilo, nesse processo, inclusive agora de Fortaleza, ele por mais de uma vez reiterou que continuaria no PT. Agora, eu acho que essa questão, primeiro, ela vai ser uma consequência da política nacional. Porque eu defendo que o PT, e vou lutar para que o presidente Lula tope ser candidato a presidente do Brasil. Dependesse de mim, o Peru Lula seria e será o nosso candidato a presidente. Aí tem uma questão, se o Ciro é candidato a presidente ou não. O Ciro está dizendo que é candidato a presidente. Se nós tivermos um cenário nacional que o Lula é candidato a presidente e o Ciro é candidato a presidente, ainda que tenhamos um acordo para um apoio um ao outro no segundo turno, o fato é que no Ceará o PT tem que garantir um palanque para a campanha do presidente Lula e deveria ter uma candidatura ao governo, ao Senado, comprometida com o projeto apresentado pelo presidente Lula. E eu acho que seria natural que o PDT queira ter uma candidatura ao governo que construa a candidatura a presidente do Ciro Gomes. Nesse caso, tem uma questão a ser decidida, o governador Camilo tomará a decisão para que lado, né? Eu quero muito que ele faça a opção pelo PT e pelo Lula, mas quem vai ter que tomar essa decisão é ele. Eu sei da minha decisão, reconstruir o PT e tentar construir a candidatura do presidente Lula e fazer dele novamente presidente do Brasil. Pelo que o senhor conhece o governador, ele é mais PT ou ele é mais Ferreira Gomes? Pelo que eu conheço o governador e o que ele tem me dito, eu acho que ele tem uma situação de dúvida, porque ele tem uma história no nosso partido, ele não entrou no PT assim por acaso, ele entrou no PT em 2002, saindo do PSB para apoiar o Lula presidente, foi por isso que ele saiu do PSB, desde então se constrói no Partido dos Trabalhadores e ao mesmo tempo, do que eu conheço o governador, ele é muito grato ao ex-governador Cid, por tudo que fez para o seu crescimento político no estado do Ceará. Eu acho que o Camilo teria uma grande dúvida entre o Lula, né, e uma candidatura do Ciro Gomes apoiada, claro, pelo Cid. Eu acho que ele teria muita dúvida. É a impressão que eu tenho, mas a pergunta tem que ser feita a ele. Porque ele tem um reconhecimento do Lula como o maior presidente do Brasil, ele já disse isso reiteradas vezes, tem reconhecimento do PT como um partido importante porque melhorou a vida do povo mais pobre, e ao mesmo tempo é muito grato ao grupo do Ferreira Gomes, que fez dele governador como força política mais importante, que fez dele governador. E acho que o governador Camilo não vai querer resolver isso de maneira imediata. Eu acho que esse processo nacional pode ter duas candidaturas a presidente, mas pode não ter, pode ter uma composição. Então, para que decidir de maneira antecipada, se lá na frente pode ter uma composição? Então, eu acho que ele vai aguardar. E no momento certo ele vai tomar a decisão. Nós do PT temos que estar pronto para qualquer cenário. O senhor defendeu agora a candidatura do ex-presidente Lula em 2018, mas a gente sabe que tem uma lava-jato aí no encalço do ex-presidente, são 3 processos, ele pode ficar inelegível, né? Pode não ter a possibilidade de ser candidato a presidente. Nesse cenário, o PT trabalha com o plano B? Ciro Gomes poderia ser esse plano B do PT? Para mim, não. Para mim, o plano B do PT é o nome do PT. Eu acho que nós precisamos afirmar o nosso partido, defender o nosso projeto. E eu não estou falando aqui no sentido de ser contra João ou Pedro. Eu acho que é uma necessidade nossa do PT de defender seu legado. Nós podemos até ter candidaturas que são contra o neoliberalismo, que podem ter uma composição no segundo turno. Isso eu acho possível você discutir. Né? Se o Ciro mantém uma linha de oposição ao neoliberalismo e o PDT mantém essa posição e o partido que ele se alie e o PT tem a sua candidatura, se de repente o PT for para o segundo turno, pode discutir um apoio do Ciro ou o contrário. Isso eu acho que é possível ter uma discussão. Mas eu acho que é muito importante que o PT tenha a sua candidatura. É a posição que eu pessoalmente defendo, não discuti nem isso com os grupos com os quais eu me articulo no PT, mas eu acho que o partido deve ter nomes. Mas eu sou daqueles que acham que o presidente Lula será candidato. O nosso trabalho deve ser de tentar convencê-lo, né,
Há muita gente achando que ele não devia, porque ele tem um legado, não deveria novamente ir para outra disputa. Eu acho que o partido precisa dele mais do que o partido. O povo mais simples do Brasil precisa, porque o povo mais simples vai ter muito direito atacado. Povo de Bolsa Família, povo trabalhador, povo que precisa de escola pública, de saúde pública. Não é brincadeira um governo dizer que vai ficar congelado por 20 anos o investimento em educação pública, saúde pública, que vai mexer na aposentadoria do povo e vai mexer no direito do trabalhador. Isto é uma causa que nós temos que levar para o presidente Lula, que isto merece o sacrifício dele, para defender o direito desse povo mais simples e trabalhador, que carrega o país nas costas, mas está com seu direito ameaçado. E se não tiver uma força política fortalecida para resistir, esses direitos serão retirados. Então, é nesse sentido que eu defendo o presidente Lula e espero que a gente possa convencê-lo e com muita tranquilidade, firmeza, serenidade, mas isso também passa por uma correção de rumos do PT. No caso de Lula não ser candidato, que nomes o senhor vislumbraria dentro do Eu acho PT que o Jacques hoje? Wagner foi governador da Bahia, um estado grande, foi um governador bem avaliado, um governador reeleito no primeiro turno, fez o sucessor governador da Bahia. Acho que é um nome muito razoável para nós discutirmos no PT. Foi chefe da Casa Civil do governo Dilma, se mostrou um ministro equilibrado, sereno, firme nas posições, aberto ao diálogo, dialogava com todas as forças políticas. Acho que é um grande nome que o PT tem. O PT tem um grande nome como o Fernando Haddad. Perdeu a eleição de São Paulo? Perdeu. Mas eu acho que não é esse o nosso critério. O nosso critério tem que ser, Fernando Haddad passou 4 anos em São Paulo, não há uma denúncia de corrupção sobre esse companheiro. Foi ministro da Educação. Tenho ele como talvez o maior ministro da Educação que o Brasil já teve. É o ministro da Educação que garantiu a abertura de universidades federais, a abertura de institutos federais, que garantiu o Enem, que garantiu o SISU. Então, demonstra claramente que é um grande gestor público. Então, acho que nós temos nomes. Agora nós tem um ex-governador como o Tarso Genro, que é um ideólogo do partido, foi governador, tem experiência administrativa, foi ministro da Justiça. O que nós precisamos no PT é fazer a renovação de qual é o programa que vamos apresentar para o nosso povo, qual é a unidade que nós vamos construir internamente e como é que o PT recupera a sua credibilidade no que diz respeito às suas posturas éticas. Então, para mim, esse é o maior desafio do PT. Isso só se recupera com exemplo, não se recupera com discurso. Isso se recupera com os quadros públicos do PT, dando exemplo, e aquele que se envolver em corrupção, em negociata, ter uma mudança estatutária do PT, que ele automaticamente deva ser afastado. Não tem mais nem discussão, afasta ou não afasta. O estatuto teria que dizer, ele está automaticamente afastado, até que o partido apure e, comprovado que ele não está envolvido, ele retorna à vida partidária. Então nós temos que fazer algumas discussões no PT, porque não pode um partido que tem 1.800.000 filiados, as pessoas serem chamadas na rua disso ou daquilo, porque um dirigente se envolveu uma coisa errada. Isso não é justo com os nossos filiados, não é justo com a nossa militância. Deputado, a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre o PT, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Jogo Político. Até já! Voltamos com o Jogo Político desta semana, que discute a conjuntura política local e nacional. E nós estamos aqui com o presidente do PT Municipal, Eumano de Freitas. Deputado, a gente falava agora há pouco sobre essa necessidade de mudanças dentro do PT, dessa renovação, dessa transformação. Há correntes que defendem que o ex-presidente Lula seja o presidente do PT para dar esse ânimo. Há correntes que defendem que seja um nome novo, né, com um espírito, digamos assim, mais jovem. Qual é a sua posição em relação a isso? A minha opinião, primeiro, eu acho que não devia ser o presidente Lula. Acho que o presidente Lula devia estar fora dessa disputa partidária nossa. Acho que ele deve ser ele é um presidente de honra do PT já, ele já tem uma grande liderança, e eu acho que isso não é necessário. Nós vamos ter, nesse espaço, são figuras novas, porque você pode ter o presidente Lula viajando no Brasil, e você vai ter o presidente do PT também viajando pelo Brasil. Então, em vez de você ter um, você tem dois. E nós precisamos muito debate com nossa militância, muito debate com a sociedade. Um problema que nós temos no PT nacional hoje é que praticamente nós não temos dirigentes nacionais que são referência para a sociedade. Você pega uma situação, poucos deputados federais são do Diretório Nacional, poucos senadores são do Diretório Nacional e não circulam nacionalmente. Eu sou de um exemplo do PT que, vez ou outra,
Nós tínhamos o deputado federal Mercadante em Fortaleza para debater conosco. Vez ou outra estava o ex-deputado querido Luiz Buxiquem em Fortaleza conosco. E assim era a nossa vida partidária, porque a gente ia se alimentando e era um processo também de formação política. Nós temos pouco isso no PT hoje. Então nós precisamos. Eu gosto de outros nomes. O presidente Lula, para mim, eu quero ele presidente do Brasil. E queria um outro quadro com cara nova, que tenha respeitabilidade da sociedade, que o seu nome colabore para recuperar a credibilidade do partido, que a sociedade vislumbre. Não, se o PT colocou esta pessoa para presidir o PT, é porque realmente quer fazer mudança e fazer a mudança de rota que o PT precisa fazer. Eu acho que o Haddad, nesse sentido, é um bom nome. Eu acho que o Jacques Wagner, nesse sentido, é um bom nome. E podemos discutir outros nomes. Mas eu sou da tese que nós devemos dar não é só a presidência. Nós temos que fazer uma mudança nas direções do partido, mudança de regras que nós temos no PT hoje, fortalecer o código de ética que o partido tem, para que a gente tenha realmente a demonstração de mudança de comportamento do nosso partido frente a questionamentos éticos e, ao mesmo tempo, nós vamos fazer um congresso que possa debater essa crise que tem no mundo da economia, que chegou no Brasil. Nós do PT subestimamos a crise quando estávamos no governo. Nós temos que compreender essa crise de maneira mais profunda do que compreendemos até agora, compreender como é que isso vai se dar, o arranjo no Brasil, na luta contra o governo Temer, e se nós chegarmos ao governo em 2018, como é que nesse novo governo nós enfrentamos essa crise, que penso eu que, por exemplo, um dos maiores erros da presidenta Dilma foi no seu segundo mandato, no primeiro ano, em 2015, adotar várias medidas que não eram medidas do nosso programa. Pacote fiscal. Né? O pacote fiscal que mexeu no PIS do trabalhador, que mexeu no seguro-desemprego do trabalhador, toda a nossa base sindical, a base dos trabalhadores, a Dilma dizia que o AS ia mudar no direito do trabalhador, e ela não ia. Aí ela assume e mexe. É evidente que eu disse uma coisa na campanha e estou fazendo outra. E não teve efeito, né, nenhum na economia, né? Começou ao contrário, o que o Levi fez foi aumentar a taxa de juros e tudo que ele economizou com esses direitos, ele economizou muito menos do que teve que gastar pagando o juro mais alto. Portanto, a receita que o governo da presidenta Dilma aplicou em 2015, a meu ver, é um dos motivos, inclusive, da derrota do PT. Além das outras questões que já apresentei. Então, nós temos que nos debruçar como é que em um governo, ou quais são as propostas que nós apresentamos no Congresso, qual é a nossa proposta de reforma tributária. Nós estamos dizendo, o governo Temer quer mexer no direito do povo pobre, mas as contas, nós, o governo, reconhecemos que tem desequilíbrio. Então, nós temos que dizer qual é a nossa proposta para equilibrar. A proposta do Temer é mexer no direito do povo pobre. Nós temos que fazer a proposta de reforma tributária que mexa na renda do povo de cima. Então, nós temos que apresentar. Vai aprovar ou não vai? Mas o povo tem que saber que o PT tem essa proposta. Então, o povo vê que tem uma alternativa que não é a que o governo Temer está apresentando. Então, dessa maneira, eu acho que nós podemos reconstruir o partido e ele voltar a ter a admiração e a procura para outros quadros virem para o nosso partido. Candidato, esse tema da reforma tributária, da taxação das grandes fortunas, o PT teve 13 anos no poder para fazer isso. Por que só agora vem defender? Por que não fez durante esse período? Porque um governo, todo governo vai sempre fazer certas coisas e outras não. Não existe governo que faz tudo. Isso é uma ilusão. Eu vou ter um governo que pode, vamos pegar o exemplo de Fortaleza, eu posso reformar aqui 300 praças. Vai ter 100 que eu não reformei. Eu vou fazer o Hospital da Mulher, mas eu não reformei o Hospital Gonzaguinha. Isso vai sempre ter. Então, um governo, nós tiramos 40 milhões da miséria, mas não fizemos a reforma tributária. Bom, podia ter feito a reforma tributária, mas não ter tirado 40 milhões da miséria. Nós tiramos 40 milhões da miséria. Mas dá para fazer as duas coisas, não dava? Às vezes dá, às vezes não. Porque a reforma tributária, ela é tentada há muitos anos e ela sempre foi feita de maneira fatiada porque ela envolve o recurso que vai para os municípios, o recurso que vai para os estados, o que fica na União. O Pacto Federativo já é a também, primeira dificuldade. Tem uma segunda dificuldade. No Brasil se construiu uma ideia de que, e é verdadeira a ideia, de que no Brasil se paga muito imposto. Mas não se diz que, na verdade, quem paga muito imposto é pobre e trabalhador. Pobre porque consome. Tudo que compra, o imposto está no preço. E o trabalhador, porque quando ganha um pouquinho mais, e a classe média, que trabalha, vem descontado no seu salário. Então não tem como sonegar. Os estudos dos auditores fiscais, o Brasil tem algo em torno de 500 bilhões de sonegação. Tem 1 trilhão e 250 bilhões comprovados com processo administrativo que corre junto ao Ministério da Fazenda.
Então nós temos uma situação de que os poderosos do Brasil, aqueles que realmente são ricos no Brasil, eles não pagam imposto. Então, na verdade, é o seguinte, é muito imposto para a classe média, para os pobres, para os trabalhadores, e quase nenhum imposto para os grandes. E nós temos que... É esse o debate que tem que ser feito no Brasil para garantir a saúde pública, para garantir a segurança, para garantir a educação. E é evidente que isso tem muita gente, é pouca gente, mas é pouca gente muito poderosa, que não quer deixar, é quem financia a campanha dos deputados, é quem financia a campanha de governador, de presidente, e não quer que isso seja mexido, não aceita que se mexa nisso. Então, nessa relação que é muito forte entre os empresários e os deputados, pensar na mudança desse nível é quase É uma impossível, minoria, né? que tem a liberdade e a coragem de dizer, nós precisamos mexer nisso. Quer dizer, para o nosso estado, por exemplo, é razoável que o estado do Ceará tenha o menor salário de trabalhador que trabalha na iniciativa privada. O trabalhador do Ceará não produz menos que o da Paraíba, nem do Rio Grande do Norte, nem do Piauí, nem do Maranhão. E por que é que o salário do trabalhador cearense é menor do que do estado vizinho? Eu não estou falando do servidor público, não. O trabalhador da construção civil, o trabalhador do hotel, o trabalhador do comércio. Por que é que o nosso ganha menos que o da Paraíba? Uma precarização. Tem né, da uma profissão. situação de concentração de renda que nós precisamos discutir, porque o nosso trabalhador cearense não tem por que ele ganhar menos. E o Ceará, nos últimos anos do período que o Lula era presidente, cresceu mais economicamente do que todos esses estados. Cresceu mais do que o Piauí, cresceu mais do que o Rio Grande do Norte, mais do que a Paraíba, mais do que o Pernambuco. E por que é que esse crescimento, os trabalhadores que fizeram esse crescimento acontecer na prática, por que é que parte desse crescimento não podia ir a mais para o bolso do trabalhador? Para comprar mais, para melhorar o comércio, para melhorar a vida da sua família. Mas há um setor da sociedade que é uma ambição que quanto mais tem, mais quer. E não é à toa que Fortaleza E não é uma das aceita capitais distribuir. mais desiguais. Esse é o nosso né? problema. Candidato, o senhor falou agora há pouco, candidato não, deputado, o senhor falou que o PT precisa mudar os rumos, defendeu essa renovação do partido. Na época do Mensalão, houve também esse debate, não, agora o PT vai mudar, a gente vai se refazer, e isso não foi possível. O que é que leva o senhor a crer que agora vai ser diferente? Primeiro, em 2005, teve uma mudança importante. Em 2005, nós fizemos, quando teve a crise do Mensalão, houve uma intervenção no Diretório Nacional. A direção nacional do PT foi afastada. Foram colocados 3 dirigentes no PT. Tarso Genro para presidir o partido, secretário-geral Ricardo Berzoini, tesoureiro do PT, senador Zé Pimentel. Foi feito um trabalho de saneamento do partido, orientação de afastamento, e o partido fez um processo de eleição direta, se elegeu uma nova direção do partido e o partido se estabilizou. E teve uma vitória em 2006, a partir, inclusive, desse processo de aceitar a crise e enfrentá-la. Resolveu tudo? Não resolveu. E o mais grave é que aquilo que estava apontado, que era um problema para o PT, que era cada vez mais ter financiamento empresarial, quem entrou em seguida, em vez de ser estancado, isso foi aumentado. Então nós tivemos um esforço que paralisou-se. E, portanto, agora nós temos que fazer uma discussão muito séria, porque é que essas coisas acontecem, e qual é a nossa capacidade de construir regras no partido para que elas não voltem a repetir. E precisamos de gente nova que não tenha compromisso com essas coisas anteriores. Senão nós não vamos conseguir fazer a mudança. Então daí que eu acho que o nome do Haddad é muito bom, que eu acho que o nome do Jacques Wagner é muito bom, porque vem dessa coisa arejada de quem não fez participação nesse processo que nós estamos vendo em qualquer dessas ações que tem gente do PT envolvida. Vou lhe dar um exemplo. O André Vargas era deputado federal do PT do Paraná. O André Vargas é encontrado com um negócio com o doleiro. Por que o PT, ao saber, não expulsou logo? Tem alguma coisa errada. Então nós precisamos reconhecer que tem alguma coisa errada, identificar esse erro, afastar, e eu sou daqueles que vou defender no PT que situação como essa não cabe mais nem a direção discutir. Está envolvido? O cara fez a denúncia, o judiciário aceitou? Meu querido, você está afastado. Vamos agora investigar, vamos investigar mesmo, não é fazer de conta que investigar, o partido tem que definir uma comissão que acompanhe a investigação e faça relatório para o partido se aquilo que está apontado efetivamente aconteceu ou não. Se não aconteceu, ter a coragem de dizer ao PT e à sociedade, olha, pode até estar dizendo que aconteceu, mas nós estamos convencidos que não aconteceu. Ou, olha, aconteceu e ele tem que ser afastado do partido definitivamente. É isso que nós temos que ter, mudança de postura. Ok, deputado, a gente volta a falar um pouco mais do PT. Já já nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Jogo Político. Até já!
Estamos de volta com o Jogo Político. O programa é fruto de uma parceria da TV O Povo com a TV Assembleia e a TV Câmara. Hoje quem está com a gente é o deputado estadual Eumano de Freitas. Deputado, a gente falava sobre esse processo de mudança dentro do PT. O processo de eleição democrática foi antecipado, né, para o início do próximo ano, mas há um grupo dentro do partido, um grupo muito forte, né, o Muda PT, né, que defende que o PED não é o processo mais viável. Eles defendem grandes congressos do partido para, além de votar, debater profundamente a situação em que o PT se encontra. A sua posição é de manutenção do PED, esse simples processo de votação, ou tem que ser realmente grandes congressos? Eu sou favorável à tese de congresso. Eu acho que o PED, quando foi pensado com a melhor intenção. Qual é a ideia? O PT é um partido em que seu filiado vai um dia na sede do PT ou em outro local e vota nas pessoas ou numa chapa que ele acha que deve dirigir o PT. Ponto. Então é um partido muito democrático. Qual é o que é que nós aprendemos nesse período, na minha avaliação, que isso gerou? Gerou o seguinte: o cidadão que vai à sede do PT, bota o voto na urna e vai para casa, ele não participa de nenhum debate. Ele não troca a opinião dele com outro companheiro do partido. Ele não aprende com outro companheiro do PT. Eu acho que o partido tem que ser uma escola de formação política, em que eu possa lhe ouvir, você me ouvir, a gente ouvir outros companheiros, e é esse debate que vai nos fazendo pessoas mais politizadas. E um partido como o PT, que quer transformar a sociedade, a gente só muda a sociedade se a gente conseguir convencer outras pessoas. Como é que alguém vai convencer outro se ele não tem espaço no PT para discutir? Se ele só ouve, às vezes, informação que não é informação do partido, às vezes a informação não é verídica, mas ele não tem nenhum espaço onde ele possa ter acesso à informação correta. Então, os congressos do PT, eles geram uma coisa muito boa. Eles geram antes um processo em que os grupos escrevem teses, a militância do PT lê essas teses, tem diferença de uma tese para outra, aí um militante discute com o outro, marca uma reunião, debate uma tese com a outra, volta àquela questão assim, no PT pode brigar muito, mas essa briga, nesse caso, não é uma briga, é um debate, é um diálogo em que mesmo teimando com o outro, ao teimar ele está aprendendo. Está aprendendo a argumentar, mas está aprendendo a ouvir, está aprendendo a dialogar e todo mundo cresce. Então, eu acho que nesse momento que o PT tem essa crise, nós devíamos muito priorizar metodologias que animassem o debate. O PED ele é muito bom porque você vota, mas ele tem esse lado ruim. Ele não permite que as pessoas se encontrem, ele também não proíbe que alguém se encontre e debata. Mas quando você diz, não, as instâncias vão ser escolhidas após o processo de debate, você cria um processo em que as forças internas do PT se mobilizam para levar as pessoas com as quais tem concordância com ela para participar do debate. Então, isso favorece ter mais debate. Então, por isso, nesse momento, eu sou favorável a que a gente tenha um processo congressual. E nós vamos debater muito. Deputado, se o processo não for via congresso, né, se prevalecer a tese do PED, o senhor acredita que o PT vai continuar no mesmo caminho complicado que está? Só há realmente possibilidade de mudança com relação aos congressos? Não, eu não acho que o problema do PT fundamental é se é Congresso ou se é PED. Eu acho que o Congresso ajuda mais o PT porque tem mais debate. O problema central do PT é renovar seu programa e fazer a correção de rumo nos temas éticos que precisa ter posições mais claras. Agora, o que tem decisão do PT, provavelmente vamos chegar a um acordo. No plano municipal, a gente vai escolher através de PED, mas quando for para o plano estadual e para o plano nacional, nós vamos fazer via congressual. Então, no caso, vamos pegar o exemplo do Ceará, nós vamos fazer um PED para eleger a direção municipal de Fortaleza, então os filiados vão escolher a direção e o seu presidente, e no encontro municipal de delegados é que vai fazer o debate e escolher os delegados para o encontro estadual. E a direção estadual não será eleita no PED, ela vai ser eleita nesse encontro estadual. E assim também a direção nacional do partido, fruto de um debate entre as correntes e os seus militantes. Aqui em Fortaleza, o senhor é candidato à reeleição ao comando do PT? Eu não pensei nisso, não discuti, mas a minha tendência pessoal é não disputar a presidência do PT de Fortaleza. Eu estou como deputado estadual, não tem sido fácil conciliar a presidência do PT e o mandato, e eu acho que eu devo ter, a minha opinião, assim, eu devia ter humildade e deixar esse espaço da presidência do PT para outro companheiro, eu vou poder ajudar. E da mesma lógica que eu fiz em relação ao presidente Lula, eu posso devo dedicar ainda mais tempo ao mandato de deputado e colaborar com um companheiro ou uma companheira que possa
definir ser o presidente do partido no próximo período. Eu acho que era o melhor. Mas nós vamos ouvir os companheiros e companheiras, quem está interessado, quem tem disposição. Isso precisa ter tempo e disposição para a reconstrução do partido na capital. Deputado, se esse processo de mudança profunda dentro do PT não se concretizar, a possibilidade do senhor deixar o partido, de outras forças deixarem o partido, ou é continuar uma resistência interna nos próximos anos? Então, eu não trabalho com o cenário de sair do PT. As pessoas muitas vezes me dizem, mano, sai do PT, mano, vai para outro partido. Eles dizem, mano, se você não fosse do PT, eu votava em você. Aí eu pergunto assim, e você acha que eu devia ir para qual partido? Qual partido você acha que eu devia ir? Qual é mesmo o partido no Brasil que a gente pode olhar e que não tenha erros que o PT cometeu, ou que tenha a capilaridade, a presença no meio do povo trabalhador e do povo pobre? Então, eu acho que aqueles que acreditam na transformação, é mais fácil eu ajudar a reconstruir o PT, fazer ele ter a correção de rumos, porque muito ataque ao PT não é só pelos erros. Boa parte do ataque do PT, ou maior parte do ataque ao PT, é pelo acerto que ele fez de melhorar a vida do povo pobre. Tem gente que odeia o PT porque o PT ajuda o povo pobre. Mas eu sei que o PT também cometeu erros. Então eu tenho orgulho pelas coisas que o PT fez de bom para esse Brasil, e não é pouca coisa, e também tenho vergonha das coisas que gente nossa do PT fez de errado. Então eu prefiro ajudar a reconstruir esse partido, porque eu não vejo fora do PT esse partido grande, massivo, que não tenha problema, que não tenha correção, e diria mais, que não tenha mais erro do que o PT teve e que não tem o mesmo compromisso que o PT tem com o povo pobre do Brasil. Então eu trabalho no cenário de continuar no PT e ajudar a reconstruí-lo. Aí você diz, mas se você passar um tempo no PT e continuar do mesmo jeito, não mudar nada. Aí se continuar do mesmo jeito, não mudar nada, aí sim eu posso um dia pensar em ir para outra alternativa partidária. Deputado, agora falando um pouquinho da realidade aqui do Ceará, o governador Camilo Santana acabou tendo um desgaste com o presidente Temer ao reclamar da demora na conclusão da transposição do Rio São Francisco. Ele chegou a afirmar que se houver um colapso hídrico aqui no Ceará, a culpa é do presidente Temer, a culpa é do governo federal, já que as obras estão lentas, né? Mas o senhor não acha injusto cobrar de 6 meses de governo Temer o que 13 anos de governo PT não conseguiu concretizar, que é a almejada, esperada transposição do São Francisco? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que foi uma fala assim, bastante dura, né? Eu acho que a responsabilidade é de todo mundo que está a fazer a obra. Nós do PT temos responsabilidade porque estávamos no governo e não concluímos antes. Fizemos um cronograma e não conseguimos cumprir. Então nós temos que ter humildade e dizer, o nosso cronograma para a obra terminava antes. Então nós temos responsabilidade. O governo Temer assumiu. O governo Temer também tem responsabilidade. Eu não acho que ele não tem, ele tem responsabilidade. Não é apenas dele. Para ser justo, todos temos responsabilidade. Então, agora, só tem responsabilidade quem decidiu fazer. Porque uma coisa que é importante você dizer assim, o PT tem responsabilidade por não estar entregue ainda? Tem. Só que tem gente que governou o Brasil por 20, 30 anos e esse projeto estava lá desde 1847. Então, depois de mais de 200 anos, o PT que decidiu fazer a obra. Primeiro ter projeto, que nem sequer tinha, só tinha a ideia. O PT fez o projeto e está fazendo a obra. Quando a Dilma saiu, nós temos algo em torno de 90% da obra concluída. Então, eu acho que quem fez 90% da obra, que é tão importante para o Ceará, merece algum grau de agradecimento. E acho que nós temos que cobrar do governo Temer que faça. Qual é a crítica que tem em relação ao governo Temer? É que, em virtude da crise financeira, ele estava priorizando as obras de um eixo que não é o eixo da água que vem para o Ceará. Então, porque o governo da Dilma vinha fazendo devagar, mas vem fazendo os dois eixos. O governo Temer decidiu centralizar o recurso e usar no outro eixo. E isso, sim, merece crítica, porque nós temos uma situação extremamente grave. Se não chover no Ceará, nós vamos ter um colapso que nós não temos a menor condição de avaliar. Você imaginar Fortaleza sem água por 3, 4 dias, ou Iguatu, ou Sobral, cidades grandes, o povo todo da comunidade rural. Você imaginar, vamos viver uma situação de absoluta calamidade, que nós não sabemos sequer como resolver uma situação dessa. Então, é absoluta prioridade. Eu acho que o governador está certo em reclamar, está certo em exigir, né, e acho que ele teve a posição correta de ir lá conversar, mesmo ter feito a crítica, para tentar contornar o problema. Então, eu acho que nessa hora, menos lenha na fogueira e mais busca de solução do problema. Porque o que o povo espera de nós é que a água chegue. Não interessa ficar brigando, um político brigando com outro e a obra não andar. Menos briga, mais obra. Eu acho que eles não têm que fazer agora. Deputado, a distribuição dessa água que vem do São Francisco depende
do Cinturão das Águas. O senhor está por dentro de como é que está a obra? Está dentro do cronograma? Vai dar tempo receber essa água com as obras aqui do estado? Não, a obra do Cinturão das Águas, o eixo que precisa, a parte que precisa. Eu estive lá na obra, estive em Jati, o governador fez uma comissão, outros companheiros de deputados já foram lá depois novamente. A água para chegar no Castanhão, o que está construído o cinturão, já é muito razoável para poder a água chegar. O nosso problema efetivo é essa água chegar no Ceará. Se ela chegar no Ceará, é o que o secretário Teixeira tem dito, garanta que a água chegue no Ceará, porque chegando no Ceará eu garanto que ela chega no Castanhão e pode ser distribuída pelo Estado. Então, isso sim pelo que eu vi da obra, e lá acompanhei, nós temos uma situação no estado do Ceará. O Cinturão das Águas está atrasado, uma parte dele, mas que não é fundamental para a água chegar no Castanhão. Ele é fundamental para chegar em Nova Olinda, mas não para chegar nessa situação precária e de dificuldade que podemos ter se não tiver chuva. Deputado, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Eu queria deixar esses últimos segundos para o senhor mandar uma mensagem para o seu eleitor ou para quem está assistindo a gente aqui agora. Vitor, primeiro eu quero agradecer o espaço para poder aqui discutir. Eu quero demais agradecer o povo de Fortaleza pela votação que deu a prefeita Luiziane, a mim como vice, dizer aos companheiros do nosso partido, do PT, que nós vamos agora abrir um processo de reconstrução do nosso partido. Nós vamos chamar os companheiros para a plenária, né, e dizer que nós estamos, como deputado estadual, visitando o interior, visitando cidades, para fazer esse trabalho de reconstrução partidária, com diversos projetos de lei, com discussões com a nossa companheirada. Mas eu quero, ao final, dizer muito obrigado ao povo de Fortaleza pela confiança que nos deu de quase 200 mil votos na última eleição em 2012. Muito obrigado de coração e vamos continuar na luta para honrar o seu voto e a sua confiança. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no Jogo Político. E nós chegamos ao final do programa desta semana, que é uma parceria da TV O Povo com a TV Assembleia e a TV Fortaleza da Câmara Municipal. A exibição do programa pela TV Assembleia é na segunda-feira, às 10 da noite. Já pela TV Fortaleza, você acompanha o Jogo Político no domingo, às 10 da noite e na quarta-feira, no mesmo horário. E para acessar o conteúdo do programa pela internet, basta entrar no site da TV O Povo. Uma ótima semana para você e até o próximo programa. Tchau!